Senhoras, senhores, autoridades, muito boa noite. Agradecemos a presença e daremos início à solenidade comemoração aos 125 anos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o nosso Instituto de Pesquisas Tecnológicas, IPT. Essa comemoração tem uma iniciativa do vereador Eliseu Gabriel. Por tratar-se de ato oficial, que ficará registrado nos anais dessa Casa Legislativa, teremos que seguir algumas formalidades de protocolo. Inicialmente, formaremos a mesa e comporão a mesa as seguintes autoridades e personalidades. O presidente e proponente da solenidade, vereador Eliseu Gabriel. A senhora Liede Legi Bariani Bernucci, que é a diretora-presidente do IPT. O senhor Guilherme Ariplonski, professor sênior da Faculdade de Economia e Administração da USP e do Instituto de Estudos Avançados da USP. O senhor José Carlos de Freitas, procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo. A senhora Jupira Cauí, ativista do Movimento Água Branca e conselheira do CADES. O CADES é o Conselho Regional de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz. No caso, ela é ativista na Lapa, membro do Conselho na Lapa. A senhora Rosmari Zenha, pesquisadora de IPT e presidenta da Associação dos Profissionais do IPT, a CIPT. O senhor Eliezer Ribeiro da Costa, que é gestor de divisão do Instituto do Legislativo Paulista, o ILP, da ALESP, da Assembleia Legislativa de São Paulo. E o senhor Marcelo Barbieri, presidente da Associação Paulista de Municípios, a APM. Ele não chegou ainda, o trânsito hoje está um terror, né? Mas logo mais ele estará aí. Nesse momento, podem sentar-se e ouviremos o presidente desta solenidade, vereador Eliseu Gabriel. Senhoras, senhores e autoridades, está aberta a solenidade. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A presente solenidade se destina à comemoração dos 125 anos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, IPT. Convidamos a todos para, em pé, em sinal de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro.
Anunciamos as palavras da senhora Liede Lege Bariani Bernucci, diretora-presidente do IPT. Quer falar? Você quer falar lá? Obrigada, vereador. Boa noite a todos. Fala bem pertinho. Bem pertinho aqui, né? Boa noite a todos. É com grande júbilo e emocionados com esse ato solene que agradecemos à Câmara dos Vereadores de São Paulo pela homenagem prestada ao IPT em comemoração aos seus 125 anos. Cumprimentamos e queremos expressar nossos sinceros agradecimentos, muito especiais, ao vereador Eliseu Gabriel por ter tido esta cara iniciativa de prestigiar o IPT na noite de hoje. Cumprimentamos o promotor Freitas, é um grande prazer tê-lo aqui, Guilherme Ari Plonsky, que já foi presidente também do IPT, grande colega, a senhora Jupira Cauí, um grande prazer tê-la aqui conosco, Rosemary Zenha, nossa pesquisadora e presidenta da CIPT, e eu cumprimento também nosso colega do ILP, que tanto nos apoia. Cumprimento a todos os meus colegas, amigos da nossa diretoria executiva, diretores técnicos, todas as entidades representativas dos funcionários, como a CIPT, que hoje está aqui conosco, todos os companheiros e colaboradores do IPT. Vamos falar de um instituto que está comemorando seu aniversário de 125 anos. Fez e faz história. Então, tem muita história e casos para contar. O passado orientou o nosso presente, desenhou os valores, deu a consciência do compromisso com o futuro das novas gerações e do planeta. Mas não se preocupem, procurarei ser breve e os convido para visitar nossa página e nossa participação no LinkedIn. Inclusive, estamos com o desafio de subir para 50 mil seguidores no LinkedIn. Não é isso, Fabrício? Então, eu convido a todos que possam nos ajudar nesse desafio. Eu vou falar um pouco da história mesclada, o presente, o passado e o futuro. A história do IPT se entrelaça com o desenvolvimento da indústria paulista, com a Fundação Melhoria e Aperfeiçoamento de Empresas de Base Tecnológica e da base sólida das boas políticas públicas do Estado de São Paulo, sempre com um olhar atento para atender os anseios e a melhoria de vida da sociedade. Princípios de busca contínua pela qualidade e eficiência, solução de problemas e desafios com competência, imparcialidade e ética nas atividades tecnológicas de pesquisa e de desenvolvimento. Estas premissas são valores do IPT e não abrimos mão de nenhum deles. A palavra inovação tem algumas poucas décadas de uso. O professor Ari, sem dúvida, fala de inovação, mas mais empregada no Brasil nas duas últimas décadas, e no IPT ela existe e é exercida há 125 anos. Somente não tínhamos o hábito de chamá-la por inovação. A ideia de fundar uma escola de engenharia em São Paulo para a formação de recursos humanos e promover o desenvolvimento tecnológico do Estado de São Paulo, com seu recém-criado Parque Industrial Paulista, são ideias disruptivas, inovadoras, que vira a chave do conhecido por um ainda desconhecido futuro promissor. São pessoas visionárias que podem e dão passos para a sociedade estar e viver melhor. Estar e viver dignamente. Estou falando do professor Paula Souza, que pôde estudar no exterior, mas que não limitou o seu mundo ao seu entorno. Expandiu seu conhecimento pensando no desenvolvimento paulista. Era um republicano na época do Império. Era um abolicionista na época da escravidão.
Fundou a Politécnica em 1893 e fundou o Gabinete de Estrutura dos Materiais em 1899, berço do IPT. Hoje nós estamos falando do IPT, esse berço, e hoje estamos fazendo 125 anos. O edifício Guinle foi o primeiro grande edifício de concreto armado construído em São Paulo, há mais de 110 anos. Ensaios de materiais e as provas de carga foram feitas pelo Gabinete de Resistência dos Materiais. Na década de 20, o professor Ari Torres elabora, então, os ensaios para dosagem de concreto e ensaios em cimento. O então gabinete foi ampliado e transformado no Laboratório de Ensaios de Materiais em 31. Em 34, criou-se, a partir desse laboratório, então, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, entidade autônoma. Nesta divisão, coube à então fundada Universidade de São Paulo a formação de recursos humanos nas carreiras profissionalizantes e os intelectuais de letras e estudos da ciência básica. Coube, então, ao IPT realizar as pesquisas de caráter experimental, com soluções para os poderes públicos, assessorando nas políticas públicas e as soluções para as empresas. Missão de grande responsabilidade. Em 1934, o IPT foi a primeira instituição do país a ter os padrões do metro e do quilograma. Ou seja, estávamos abrindo o mundo para padronização, o mundo brasileiro para padronização, olhar o zelo da qualidade, mudar a indústria para um patamar mais elevado. Nasce, então, o Laboratório de Metrologia do IPT, que hoje tem 90 anos. O controle metrológico está em constante evolução. Temos controle metrológico de produtos, inclusive da indústria farmacêutica, controle metrológico de peças de diversas aplicações, já usando tomógrafos para identificação de falhas, controle para a indústria de óleo e gás, controle para a luminosidade de painéis, aqueles que estão em túneis, né, para que as pessoas possam enxergar, o controle de vazão na transposição do São Francisco. Então, o IPT participa e vem sempre se reinventando na automação, no controle. Voltando ainda a 40, eu estou mesclando o passado, o presente e o futuro. As primeiras normas técnicas da BNT foram criadas com base nos procedimentos que o IPT desenvolveu. Cálculo e execução de obras de concreto. Idem para a indústria do cimento. O professor Ari Torres defendia os mecanismos de autonomia universitária, nós estamos falando da década de 40, e autonomia dos institutos de pesquisa. Estou falando autonomia e não privatização. Defendia planejamento de longo prazo, tema relevante e atual. Na década de 40, o IPT fez ao menos 20 protótipos de aviões e planadores. Em 52, realizou a construção do primeiro tanque de provas naval no país, empregado amplamente pela Marinha, pelas operadoras de petróleo e gás, realizou vários testes e trabalhos para 7 plataformas na Bacia de Campos, fez atividades para armadores. O IPT exerceu atividades de fiscalização da construção naval. O tanque também ajudou, muito recentemente, a desenvolver equipamentos para coleta de resíduos em rios, e o tanque tem 280 metros de comprimento. Aqueles que ainda não nos visitaram, o vereador está convidado. É uma maravilha, ele tem até uma praia, simula ondas, é lindo. É lindo como olhar esse painel aqui de Aldemir Martins. Voltamos para 39. Foi realizada a pesquisa em escala semi-industrial de uma usina de chumbo e prata projetada pelo IPT, onde foi produzido o primeiro chumbo no Brasil. Hoje, pesquisamos novas ligas metálicas, não é, Sandra? Os primeiros 100 gramas de dímio metálico, elementos das terras raras, que são usados na fabricação dos superímãs, que isso usa para as turbinas eólicas e carros elétricos e também para alguns dispositivos eletrônicos. Não podemos esquecer que o Brasil é o segundo maior
que tem terras raras. Hoje temos pesquisas com uso de grafeno em materiais diversos para aumento da robustez e vida útil e em estruturas mais leves. Os veículos voadores do futuro precisam dessas estruturas leves e estáveis. Nós temos ali 3 grandes feitos do IPT e o mapeamento de risco é um deles. Não podemos esquecer que, em 23, nós tivemos um drama que foi ocorrido aqui no litoral paulista, em especial em São Sebastião. O IPT ele tem uma tradição muito grande no mapeamento de áreas de risco. O IPT acompanhou os trabalhos da Defesa Civil, apoiou o governo do Estado e trouxe sua expertise como grande conhecedor desses assuntos. Recentemente, acompanhou o governo do Estado de São Paulo no trabalho desenvolvido no Rio Grande do Sul. E para o futuro, como prever estes efeitos extremos das mudanças climáticas? O que vamos fazer perante as ocorrências? Como tratar as cidades para serem resilientes e sustentáveis? No apoio à saúde humana, já também estamos falando aqui de ruído, que é um problema para a saúde enorme. Na saúde humana, na saúde animal e no planeta, o IPT faz e certamente fará contribuições arrojadas. Em parceria com o HC da USP de Ribeirão Preto, foi o autor do sistema para a Central de Transplantes do Estado de São Paulo. Na Covid, foi uma importante instituição de apoio para o governo, estudando a expansão da pandemia, ações de curtíssimo prazo necessárias, monitoramento de fechamentos e aberturas diárias e testou também, dentro do IPT, os respiradores. Com a parceria entre Unicamp, Cenepen, IPT e o Instituto de Física da USP, e apoio da CAPES, tem um estudo que mostra a viabilidade da aplicação de nanopartículas com potencial promissor no diagnóstico de câncer de mama. Fazemos próteses e órteses para garantir os direitos das pessoas com deficiências e aqueles em processos de reabilitação. Temos ainda o NUTABS, que contribuirá também para o transplante de órgãos. UTI do futuro, interligação por 5G de altíssima tecnologia, tudo para contribuir com a saúde e com a vida. E falando também em futuro e alta tecnologia, os avanços do projeto Prometheus, pioneiro na América Latina e que pôde revolucionar completamente toda a indústria de toda a indústria de armazenamento de dados. Parabéns ao pessoal do Prometheus. O projeto, executado em parceria com a Lenovo, conta com uma equipe de pesquisadores que estão desenvolvendo sistemas para arquivar dados, usando moléculas de DNA, capazes de operar no regime de exabytes, com tamanho físico, consumo de potência e custo reduzidos em comparação às tecnologias convencionais. O armazenamento de dados em DNA ainda reduz de 2 a 3 vezes o consumo de energia, de água e das emissões de gases de efeito estufa. Falando novamente do futuro e da emergência que nos traz as mudanças climáticas, a urgência nas ações. Aplicação do conhecimento científico em tecnologia e inovação. Projeto multidisciplinar do IPT avalia 4 rotas consideradas como promissoras para a produção do hidrogênio de baixo carbono. Parabéns, Joca e equipe. A descarbonização é imperativa. Teremos novidades a anunciar em breve. O IPT trabalha há 125 anos para os parceiros público e privados, acompanhando modelos de vanguarda que deram certo, desenvolvendo tecnologia de ponta e propiciando geração de empregos, riqueza e melhoria de vida. O IPT, em 2019, trouxe ainda parceiros para atuarem em colaboração direta com o IPT, para dentro do nosso IPT. Esse é o IPT Open, que estabelece parcerias, projetos, formação de pessoas, pensando na instituição, no parceiro, no Estado, na sociedade. O IPT, em sua trajetória de excelência, contribui para o Brasil alçar um patamar mais elevado de desenvolvimento e para que possa oferecer à sociedade soluções às demandas
tecnológicas e de políticas públicas que colaborem para a melhoria de vida da população, para a redução das diferenças, para a eliminação da pobreza no país. Muito obrigada. Ouviremos agora o senhor Guilherme Ariplonski, professor sênior da Faculdade de Economia e Administração da USP e do Instituto de Estudos Avançados da USP. Obrigado. Muito boa noite. Eu cumprimento efusivamente o vereador Eliseu Gabriel pela iniciativa de reconhecer a contribuição que o IPT dá à sociedade mais ampla, e essa contribuição foi magnificamente ilustrada pela professora Liede na sua locução. Por intermédio da professora Liede, cumprimento os demais colegas aqui da mesa, e um prazer rever vocês. Alguns eu conheço, outros não tive o prazer de conhecer na época em que eu pude participar do IPT. Eu queria focalizar justamente a questão de aniversário. Aniversário nos traz ideia de festa, que estamos vivenciando, né? Mas também traz uma outra ideia. Que outra ideia vocês associam a aniversário? Presente, exatamente. Então, é isso aí. Então, a gente gosta de receber presentes. Quando eu comentei isso numa outra ocasião, quando o IPT fez 100 anos, né? A gente conseguiu um presente bonito do governo do Estado. Demorou um pouquinho para chegar, mas chegou. 100 vagas, né? O IPT fez 100 anos, 100 vagas, né? Agora 125 anos. Seria bom ter 125 vagas, mas eu queria fazer, na verdade, mostrar o reverso. O IPT também reconhece aniversários relevantes e também dá presentes. Não só recebe, mas também dá. E eu queria dar um exemplo que tem a ver com a casa nobre em que nós estamos, que é a Casa do Legislativo Paulistano. E é particularmente importante isso, porque nós todos somos, né, cidadãs do Brasil, as instituições são brasileiras, o IPT é do Brasil, cantamos o hino nacional, estamos no estado de São Paulo, mas como se costuma falar, mas moramos no município, né? É isso que conta. O IPT tem, salvo o melhor juízo, a sua sede, a grande maioria das atividades em São Paulo, e uma pequena sede em Franca, não sei se continua em Franca, mas basicamente eu diria que São Paulo. Então, o que eu queria relatar brevissimamente é um exemplo de presente que a gente achou na época interessante, importante, que é reconhecer a cidade que nos abriga, que é São Paulo. Então, pensamos que em 25 de janeiro, aproximadamente, né, em torno dessa data, caberia o IPT reconhecer o município que o abriga, dando um presente. E o presente que o IPT sabe dar é alguma solução tecnológica para alguma questão candente. E houve várias, mas eu queria pontuar uma, e que tem a ver um pouco com o que a professora Liede falou, de assentamentos urbanos, né? Assentamentos urbanos vulneráveis, e que é a questão da prevenção e segurança contra incêndios. Nós, de vez em quando, lemos no jornal ainda, infelizmente, mas, na época, a estatística do Corpo de Bombeiros mostrava que, por ano, havia 800, aproximadamente, ordem de grandeza, incêndios em favela no município de São Paulo. Isso sem considerar os princípios de incêndio, quer dizer, incêndio quando o Corpo de Bombeiros, vamos dizer assim, registra. É natural que haja uma intensidade grande de incêndios nesse tipo de assentamentos, né? Por várias razões. Em primeiro lugar, porque eles são construídos como são construídos, né? Frequentemente não atendendo qualquer norma, materiais que não são os materiais adequados, enfim, há um conjunto de condições, às vezes também certos descuidos, né? A pessoa fuma, né? Tira uma pestana, toma também duas cervejas a mais, vai tirar uma pestana fumando e, de repente, o incêndio começa.
E uma outra questão crítica é que é muito difícil para o Corpo de Bombeiros chegar, por várias razões. Em primeiro lugar, porque não tem endereço, às vezes, né? O endereço formal, né? Que é aquilo que a gente colocaria no GPS da vida, né? Não tem, né? E segundo, que o caminho dentro de uma comunidade dessas não é um caminho, vamos dizer assim, perfeitamente acessível, vamos chamar assim, e, portanto, nós frequentemente ainda vemos, né, notícias que nos entristecem bastante. Então, esse exemplo foi o exemplo, então, que resolvemos fazer isso, resolveu o IPT, né, resolveu dar esse presente, que, curiosamente, era um presente inédito nacionalmente, não era um produto pronto na prateleira, né? Vamos oferecer mais um, era um produto que tinha que ser concebido. Então, foi um produto inovador, para a gente usar esse termo. E foi escolhida como, vamos dizer assim, protótipo, né? Para esse presente para o município de São Paulo, Vila Dalva, na Zona Oeste. Nós também, na ocasião, definimos, né, que o presente seria para o município de São Paulo, mas para parte do município em que o IPT se encontra. E então, começou um processo que eu não vou relatar em detalhes, mas um processo que envolveu 3 coisas essenciais. A primeira coisa é perceber que era fundamental envolver as comunidades. Então, um conceito que no Brasil não é muito comum, no exterior esse conceito é mais comum, formar brigadas, né, vamos dizer assim, combate, né, a princípios de incêndio com pessoas da comunidade. Isso implica em capacitação. Obrigado. Isso implica em capacitação técnica, isso implica em criação de um relacionamento, né, de equipe, de confiança, isso implica em ter material adequado para poder fazer, então, vamos dizer assim, esse cuidado preventivo, né, para evitar que sejam necessários bombeiros, ou mesmo que sejam necessários, mitigar, vamos dizer assim, as consequências do incêndio e também, com isso, gera uma consciência na comunidade de busca de prevenção, né? Eliminar possíveis focos que a própria comunidade percebe que são riscos, né, para todo mundo. Então, primeiro, a ideia de trabalhar não para a comunidade, mas com a comunidade, que eu acho que esse é um elemento importante, né? Hoje em dia a gente fala em ciência cidadã, não fazer pesquisa para a sociedade, mas fazer pesquisa com a sociedade mais ampla, né? A sociedade dos não especialistas. O segundo elemento dessa busca de solução inovadora foi conseguir parcerias, né? Alianças estratégicas intersetoriais, foi o nome que se deu na época. Para quê? Para várias coisas. Para capacitação, claro que o IPT tem uma divisão de incêndios muito competente, mas o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, para ajudar a lidar com isso, né? Conseguir material, a ABIEX, a Associação dos Produtores de Extintores e Adjacências, né? Doando material, enfim, os vários componentes da sociedade, privados, públicos, terceiro setor, né? Se articulando e o IPT sendo um pouco orquestrador dessa ação, que, em última instância, né, gerou, então, a primeira comunidade preparada para lidar com essa situação indesejável. O terceiro aspecto foi que deveria se fazer alguma coisa que pudesse ser escalável, né? Que pudesse transformar em política pública e que, evidentemente, o IPT não poderia fazer isso nas centenas, infelizmente, de comunidades com essas características do município de São Paulo. O IPT sabe, a presidente, a professora Liede, sabe os diretoras que estão aqui, a comunidade toda, né? Que a folha de pagamento do IPT
precisa de recursos, então precisamos buscar recursos e, portanto, o recurso tipicamente para esse tipo de atividade são contratos, né, com o poder público, no caso com a prefeitura municipal. De fato, o terceiro elemento também acabou acontecendo a partir dessa experiência exitosa. Acho que, se eu bem me lembro, 8 ou 9 incêndios, princípios de incêndio aconteceram e mortes foram evitadas, então aquilo ficou bastante evidente, né? Que isso tem um resultado. A partir daí, houve um primeiro contrato para desenvolver isso em mais 4 comunidades, né? Uma em cada região de São Paulo, norte, sul, leste e oeste. Ao mesmo tempo, na época, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e a Faculdade de Saúde Pública da USP estavam desenvolvendo um projeto parecido num outro tipo de comunidade, vamos dizer assim, com dificuldades, né, de natureza de habitação, né, que são os cortiços, né? Então, era um famoso projeto da Rua Solon, no Bom Retiro. Então, a FAO e a FSP convidaram o IPT para participar também dessa iniciativa. E, enfim, eu acho que o relato, ele assim, vamos dizer assim, em si, eu acho que já dá para vocês a ideia disso. E eu queria comentar mais brevissimamente mais 2 ou 3 efeitos, né, dessa iniciativa. O primeiro efeito é um efeito na própria comunidade, em que se gerou, a partir desse trabalho conjunto, que então levou a homens, mulheres da comunidade a se juntarem, a se capacitarem e estarem em contato, enfim, e estarem preocupados, né, com um aspecto comum, de interesse comum, levou a surgir outras iniciativas de trabalho comum na comunidade. Talvez os mais que têm mais juventude acumulada aqui, tempo de PT, lembrem que começaram a surgir grupos, por exemplo, de senhoras produzindo produtos, inclusive para comercialização e outros. Então, isso gerou um aumento de autoestima e uma capacidade da própria comunidade de identificar ações possíveis com as próprias forças. Um segundo efeito foi que também se passa um certo tempo, mas em 2010, 11 ou alguma coisa parecida com isso, portanto, cerca de 6, 7, 8 anos depois da primeira iniciativa, então a Prefeitura Municipal criou um programa que a sigla, salvo melhor juízo, era PREVIN, de prevenção de incêndios, enfim, aí assumindo isso. Então, de certa maneira, aquela ideia de que aquilo pudesse ser uma espécie de exemplo positivo, né? Dá para fazer, olha como isso é possível, né? E como funciona, aquilo acabou, então, se transformando numa política pública. E, finalmente, o terceiro, que é a pergunta que pode ser feita por vocês, e o que o PT ganhou com isso, né? Eu acho que ganhou muitas coisas importantes. Primeiro, a sensação do dever realizado, etc., 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 mas ganhou uma coisa muito importante. Na época, o governo do Estado havia criado o Prêmio Mário Covas de Gestão Pública. E, por candidaturas, né, dos diversos organismos do próprio Estado de São Paulo, né, IPT é estadual, então o IPT inscreveu esse projeto, né, o Tomina apareceu como coordenador, mas com todos os parceiros, né? E esse projeto acabou sendo o escolhido, né? Na categoria atendimento ao cidadão ou cidadã. Depois ganhou o Prêmio Mário Covas, né? Esse reconhecimento. Depois acabou sendo publicado uma revista com os trabalhos premiados, e a capa da revista, inclusive, foi uma foto, né, do pessoal sendo treinado, né, no espaço do IPT, né, pequenos incêndios produzidos, né, para fins de treinamento, e o pessoal da comunidade devidamente paramentado e devidamente instruído, agindo para, enfim, cuidar do fogo, né, cuidar do incêndio. É isso. Então, eu queria dizer que presentes
têm um valor simbólico, evidentemente, de reconhecimento, mas presentes também têm a capacidade de gerar frutos, né? Eu acho que esse é um exemplo de um presente que, no dia do aniversário, no momento do aniversário do IPT, eu acho que vale a pena mencionar, porque o IPT também dá presentes, não só quer receber. Obrigado, professor. Vamos ouvir agora o senhor José Carlos de Freitas, que é procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, MPS. Muito boa noite, senhoras. Boa noite, senhoras. Boa noite, senhores. Eu quero, inicialmente, primeiro, cumprimentar o vereador Eliseu Gabriel. Em seu nome, cumprimentar os senhores que estão aqui presentes nesta mesa e os senhores que estão no auditório. Quero cumprimentar a diretora-presidente, professora Eliede Bernucci, pessoalmente, e em seu nome cumprimentar as senhoras, as mulheres que estão nesta mesa e as mulheres que se encontram também aqui no auditório. Falar depois de dois grandes discursos, principalmente quando eu tinha aqui, na verdade, um histórico dos feitos do IPT, e a professora Eliede já fez um favor de falar de boa parte deles, eu fiquei meio preocupado. Falei, bom, o que eu vou dizer agora para uma plateia de pessoas que compõem não só o corpo científico, mas também a população, não é? E que mensagem que o Ministério Público teria para trazer para as senhoras e para os senhores? E quando eu debato alguma questão no judiciário, estou lá numa sustentação oral, debatendo com os advogados, geralmente eu falo, poxa, o advogado já simplificou a minha fala, então eu vou no objetivo principal do meu discurso. Aqui eu não posso fazer isso, porque a professora já praticamente eliminou essa parte histórica, mas eu vou insistir um pouquinho para que a gente possa relembrar, ou pelo menos registrar, dos grandes feitos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas ao longo dos anos, desde a sua fundação em 1889. Então, vou insistir em alguns pontos, prometo não ser repetitivo, professora, mas chama a atenção, porque é de fácil acesso essa informação que consta no site do IPT. Então, eu me servi dessas informações para enriquecer, né, a minha fala, e vou também falar sobre presente, né, o professor falou sobre presente, e eu acho que nós temos que dar um presente todos os dias, todos os anos, todos os momentos da nossa vida ao IPT. Porque ele nos dá, ele nos retribui com serviço de pessoas altamente capacitadas, e é isso que eu queria relembrar, né, buscando no site do próprio Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Em 1889, há um registro do Manual de Resistência de Materiais, a primeira compilação de ensaios para avaliação de qualidade e resistência de materiais de construção. Aí eu quero avançar. Copiando aqui a ideia da professora, a senhora me desculpe, não é? 1910, salvo engano, o ano que o Corinthians foi fundado, e eu sou corintiano, né? O mais importante foi isso, em exatamente, 1910. Eu vim de preto e branco aqui, né? E eu creio que no auditório vou encontrar assim, uma ressonância, né? Todo o apoio de quem nos acompanha. Em 1910, nós tivemos aqui pesquisas das propriedades de cimentos de fabricação nacional da dosagem de confecção de concreto. A frase é comprida, mas já para ilustrar em que medida que o IPT vem tomando conta das nossas vidas, e graças a Deus que o IPT existe desde então. 1920, estudo dos materiais e da fundação da construção do edifício Martinelli, que é o primeiro arranha-céus da cidade de São Paulo, aliás, do Brasil, não é? Tivemos aqui a participação do IPT. Por isso que eu quero insistir, ele faz parte da nossa vida, faz parte da construção da nossa cidade, não só da nossa cidade, das várias cidades desse Brasil nosso, não é? Esses dias eu acompanho um pouco um momento parecido como esse na Alesp, não é? E parece que só existe um único município no estado de São Paulo que não foi ainda atendido pelo IPT, que é o município de Uru. Qual município? Uru. Eu nem sabia. Já foi? Poxa vida. As minhas preces foram atendidas, né? Então já está completo aqui. Completou, hein? Barba, cabelo e unha, ou seja, o IPT faz tudo mesmo, né? Ele está em todos os lugares no estado de São Paulo. Em 1926, cria-se o Laboratório de Ensaios de Materiais, foi referido aqui pela professora.
Há um apoio tecnológico para as ferrovias. Então, transporte ferroviário tem uma participação enorme do IPT. 1930, estudos das propriedades das madeiras brasileiras. 1934, Laboratório de Ensaios Materiais é transformado em Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Assistência tecnológica à pavimentação de ruas na cidade de São Paulo. Veja, pavimentação de ruas. A nossa cidade que está tão combalida, né, nessa questão dos asfaltos. Aliás, bom, não é momento aqui, não quero quebrar o protocolo, mas o nosso asfalto é uma coisa trágica. Né? Então, eu não entendo por que cargas d'água a gente tem uma rua pavimentada, depois de um certo tempo, não muito tempo, ela voltou a oferecer os buracos para essa emoção de se trafegar na cidade de São Paulo. Mas acho que o IPT tem muito para nos ajudar. Né? O Ministério Público, eu tenho certeza que ele está debruçado sobre essa questão e teremos também o apoio do IPT. Registro aqui também nessa época, na década de 30, os ensaios do gás da iluminação da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo era iluminada a gás. Né? E o IPT já estava ali auxiliando, melhorando os nossos caminhos, né, por onde a gente passava. Participou do projeto de construção das primeiras autoestradas brasileiras, via Anchieta, via Anhanguera. Quem já não passou por essas rodovias, né, tem lá a marca do IPT. Primeira usina metalúrgica paulista no IPT possibilitou o desenvolvimento da indústria metalúrgica no país. Então, veja a dimensão, né, o papel do IPT também nessa área de metalurgia. Desenvolvimento de construção de planadores e equipamentos para a indústria aeronáutica. Eu vi aqui também falar sobre a indústria naval. Né? Então, o IPT ele está no ar, na terra e no mar. Né? Ele está em todos os lugares. E eu cito, faço questão de citar o exemplo desse trabalho do IPT para dizer que ele está nas nossas vidas, né? No nosso dia a dia. Apoio à construção de redes de aeroportos nas regiões sul, sudeste e nordeste do país, até os aeroportos, né, quem se serve do transporte aéreo, tem lá o dedo, não só o dedo, as digitais do IPT, elas estão lá também. Eu não quero cansá-los, porque tem mais pessoas para falar, mas, por exemplo, em 1950, a partir de então, nessa década, estudos de escorregamentos em taludes naturais nos morros de Santos, trabalho fundamental feito pelo IPT. Construção do tanque de prova naval de pesquisas de hidrodinâmica de navio, já foi dito aqui. Apoio técnico na construção de barragens, importante papel do IPT e atual, tema muito atual, né, dos problemas que a gente tem visto no nosso dia a dia. 1900, eu estou avançando, um pouco lento, mas estou avançando. Apoio à construção de rodovia Presidente Castelo Branco. Agora a gente já passa para década de 1970, né? Brasil campeão mundial de futebol. Apoio tecnológico à construção da rodovia dos imigrantes. Execução de ensaios, desenvolvimento de processo para a Coab, visando a redução dos custos de construção de habitação popular. Isso é fundamental. Né? A edificação de construção de conjuntos habitacionais e o barateamento do custo, né, dessas edificações. Enfim, 1980, e aqui me chama a atenção esse tópico, porque o Ministério Público trabalhou muito com essa questão. Participação no plano de recuperação da Serra do Mar, desenvolvimento da embalagem de gelatina nutritiva para sementes. Eu me lembro daquelas bolinhas, né, a gente pode chamar assim, gelatinosas, que carregavam dentro delas, né, sementes para ser despejadas na Serra do Mar e recuperar aquela vegetação. Impressionante. É um trabalho fenomenal isso que o IPT auxiliou, né, na recuperação da Serra do Mar. Enfim, temos tantas outras aqui, não quero cansá-los, mas isso é importante destacar. Tecnologia de prevenção e correção de problemas de assoreamento e erosão. Nós temos aqui um painel mostrando o problema de áreas urbanas, assentamentos com áreas de risco. Enfim, é uma infinidade de trabalhos. Eu vou avançando um pouco mais aqui. Anos 2000, investigação das causas do acidente ocorrido na linha amarela do metrô São Paulo. Até hoje temos buracos, crateras sendo abertas, né, em razão das obras do metrô. E tenho certeza que o IPT estará irmanado com o Ministério Público na solução, pelo menos para a gente puder desenvolver uma tecnologia, um trabalho para que isso seja evitado. Mas agora eu vou parar de fazer esse apanhado histórico dos trabalhos do IPT
porque é muita coisa, são muitos projetos, muito trabalho feito para IPT. O que eu estou dizendo aqui é uma mera indicação simbólica da dimensão do tamanho do IPT. Mas, recentemente, eu tenho que destacar um trabalho fundamental do IPT no auxílio com relação ao combate à poluição sonora, né, os nossos chamados ruídos urbanos. Quem não tem o que reclamar de barulho nessa cidade? Né? Vai desde aqueles que moram próximos das chamadas arenas de futebol, passa pelos pancadões, não é? Passa por todos os lugares. Enfim, o ruído urbano é algo que nos incomoda, nos tira o sossego, nos tira o sono à noite. E está aí o IPT para nos auxiliar. E qual é a razão de eu estar aqui hoje falando em nome do Ministério Público? Primeiro, acho que pela amizade que eu desfruto com uma das integrantes do IPT, que é a nossa Rosmarie Zenha. Com certeza o convite se deve mais à amizade, não é, do que a outro atributo, outro predicado que eu tenha, né, para justificar aqui a minha presença. Mas eu acho que eu faço parte, de certa forma, dessa história do IPT, porque eu ajudei a plantar uma sementinha para que nós pudéssemos fazer um convênio Ministério Público, Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Com este convênio, nós podemos hoje oferecer à sociedade paulistana um trabalho mais qualificado. Porque o Ministério Público ele tem atuado em várias frentes. Atua na defesa do meio ambiente natural, do meio ambiente construído, que são as cidades onde a gente mora, atua na defesa do consumidor, todos nós somos consumidores, né, de produtos e serviços. Nós atuamos também em defesa dos idosos, categoria em que eu me incluo já há algum tempo. Né? O cabelo acho que realmente entrega. Eu já fui perdendo as franjas, vereador, não só as franjas, mas também perdendo o cabelo. Então, nós atuamos na defesa dos idosos, né? Atuamos na defesa de crianças e adolescentes. Temos uma atuação forte também na questão da exclusão social. E nós não conseguimos oferecer para a sociedade um serviço de qualidade, a não ser conhecimento jurídico, que nós acreditamos que nós temos, mas um conhecimento aliado, esse braço tecnológico, uma expressão que a Rosmarie usa bastante, para nos auxiliar no dia a dia, para que a gente possa, nos inquéritos civis que nós instauramos, para apurar esses fatos, que são graves, né, que atingem toda essa gama de direitos, para que nós possamos oferecer uma informação técnica com qualidade. Então, eu acho que a presença do Ministério Público, que ela se faz necessária para registrar esta parceria, que, salvo engano, com a idade, no meu caso, a gente vai colorindo os cabelos de branco, né, e vai perdendo um pouco da memória, mas eu acredito que nós temos essa parceria desde 2017. Né, e as poucas vezes que eu fui no IPT, eu quero registrar isso também, eu fui muito bem acolhido. Não é? A gente se sente abraçado pelos técnicos, pelas pessoas que têm uma alta capacitação, uma qualificação enorme, e o ambiente, a geografia onde está distribuído o IPT, na cidade universitária, né? Eu gostaria de trabalhar lá também, mas, enfim, a gente se sente muito bem acolhido pelo IPT, pelas pessoas que trabalham lá. E aí, não se pode falar de um instituto de pesquisas tecnológicas, de todos os seus feitos ao longo de todos esses anos, 125 anos, sem enaltecer, sem engrandecer, sem lembrar da força motriz do IPT, que é a sua gente que trabalha lá, né? São seus colaboradores. Eu não sei se vocês chamam de empregados, de funcionários, mas são seus colaboradores, que, em sua grande maioria, me parece que ultrapassa mais de 1.000 pessoas, 1.300 pessoas, algo do gênero. Falar da outra parte da força humana que nós temos lá, que são os técnicos, as pessoas que têm a sua capacitação, alta capacitação técnica, para nos assistir, né? Se comprometendo com as causas da nossa sociedade, e também a parte humana, da parte da administração do IPT, né? Que tem a sua incumbência de superar os desafios e os entraves burocráticos e econômicos, notadamente os econômicos. Eu ouvi dizer aqui, eu faço coro, que os profissionais e esse corpo de pessoas, essa gente do IPT, precisam ser muito bem reconhecidos pela sociedade e, principalmente, ser muito bem remunerados. Não é? O governo, que faz parte dos valores que são acrescidos aos salários desses profissionais, precisa ter os seus olhos voltados com mais seriedade. Essas pessoas precisam ser muito bem remuneradas porque prestam serviço de qualidade à população.
Muito bom. E partindo para a finalização, é uma satisfação, né? Eu me sinto envaidecido por este convite, é uma gratidão que eu tenho pelo IPT. Essa homenagem dos 125 anos é muito merecida. Eu não vou desejar só mais 125 anos, eu vou desejar a vida eterna para o IPT, porque o IPT faz parte das nossas vidas. Obrigado. Fará uso da palavra agora a senhora Jupira Cauí, que é do Movimento Água Branca e do Cádiz da Lapa. Bom, boa noite. Primeiro eu estou apanhando do microfone aqui. Bom, boa noite a todos e todas. Professora Liede, professor Eliseu, Rosmari, promotor Freitas, que foi um prazer imenso encontrá-lo aqui. Eu agradeço novamente o convite, né, para representar a sociedade organizada. Estou aqui com uma tarefa bacana, eu gostei do convite, que é representar a sociedade organizada que tem uma relação com a transferência de conhecimento científico e tecnológico que o IPT tem conosco, né? Eu estou aqui numa condição de representar. Eu atuo em alguns conselhos de temas de meio ambiente, de temas urbanos, e sou uma cidadã, como vários de vocês aqui, que deve sofrer são impactadas por uma série de questões da nossa cidade. Então, por conta desse lugar que eu estou, eu tenho o IPT como uma instituição que eu considero uma colega diária, né? Eu defino assim, porque pela minha condição de onde eu moro, por essa condição onde eu atuo, sofro questões, né? Tenho problemas ou impactos que são quase que cotidianos. Então, muitas vezes, esse conhecimento, esse contato com o IPT é diário. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos para demonstrar como que a gente da sociedade civil organizada, conselheiros e associações se relacionam e são privilegiados, né, com o que o IPT nos acolhe. Você consegue pôr para mim? Eu hoje trouxe fotografia, viu, professora? Que são a contribuição do IPT para que a sociedade civil organizada se aproprie de conhecimentos técnicos e científicos, qualificando a nossa compreensão dos problemas, os nossos argumentos e a nossa proposição e ação. Eu acho que é isso uma primeira destaque que eu faço. Essa relação, essa troca de conhecimento nos qualifica, né, no argumento, e, principalmente... olha, já estou saindo aqui fora da minha bagunça. Eu acho que nos deixa mais seguros na hora de fazer a nossa ação. Você pode passar? Eu trouxe um primeiro exemplo, que é um exemplo de um trabalho muito bacana que eu tive o prazer de participar, a convite da Rosmari, com o Instituto Rogacionista, que é uma instituição também, uma organização social muito importante no território aqui da Lapa, Leopoldina, que foi o projeto Jovens Pesquisadoras, Inserção das Mulheres na Ciência e na Tecnologia. Esse projeto teve como objetivo estimular o interesse de meninas e estudantes pelas áreas de ciências exatas e ambientais, com transferência de conhecimentos teóricos e práticos, e contribuir para a adoção de uma política pública educacional voltada a ações para a construção da igualdade de gênero na ODS 5 da Agenda 2030 da ONU. Vocês estão vendo aí meninas muito queridas, que são meninas que moram em comunidades vulneráveis, são meninas do ensino médio, que foram convidadas para participar de um curso, de uma atividade, conhecendo os laboratórios do IPT. E essas meninas, para ver se é uma atividade para despertar o interesse, né, de conhecer um pouco mais, para ver se tem
despertar o interesse pela ciência. Rosmari, como é o nome do laboratório, que eu não tenho anotado? De materiais, né? Desculpa, gente. Esse projeto ele teve que ser suspenso por conta da pandemia, e ele voltou, ele foi iniciado em 2020, ele voltou em 2021 com uma oficina, né, que vocês estão vendo aqui nessas imagens, e tem talvez uma possibilidade de continuar, mas é um projeto muito importante para que ele continuasse de fato, né, por conta dessa oportunidade que essas meninas tiveram. Esse projeto também foi apresentado, passa só mais um slide, no primeiro simpósio brasileiro de mulheres em STEM, que foi realizado no ITA, que foi também um momento histórico, né? Tinha uma mulherada no ITA, que é um instituto basicamente de frequência masculina, e onde foram várias iniciativas apresentadas, e esse projeto também foi apresentado. Aí eu vou passar para vocês uma outro exemplo de trabalho, de troca de conhecimentos técnicos e científicos de apropriação pela comunidade. Por solicitação do Ministério Público, profissionais do Laboratório de Conforto Acústico do IPT realizaram um estudo para identificar poluição sonora dos eventos realizados na Arena Allianz Parque, incomodidade percebida pelos moradores do entorno com realização de medições em vários apartamentos. Então, aqui o promotor Freitas já nos disse essa iniciativa tua de fazer esse termo, né, de colaboração do IPT com o Ministério Público, que é muito importante. E é também um prazer apresentar isso com você aqui, Freitas, porque o Freitas iniciou uma ação civil pública em 2010, né, 2011, que está aberta até hoje, e eu levo a inicial para todos os lugares, porque, embora tenha sido escrita em 14, 15 anos atrás, é como se ele tivesse escrito hoje. É impressionante, assim, é um negócio, né? Então, muito prazer, estou muito contente mesmo por você estar aqui. Aqui nessas imagens, eu trago um pouco para vocês essa relação do trabalho profissional do IPT com a comunidade que estava, de uma certa forma, sendo atendida, né? Então, já durante as medições, os profissionais do IPT já respondiam dúvida dos moradores sobre o incômodo que percebiam em suas casas. Foram realizadas várias medições nos nossos apartamentos e todos, com certeza, eu, pelo menos, era uma metralhadora de perguntas, né, sobre o que estava acontecendo, e já nesses momentos a gente já ia aprendendo e compreendendo um pouco mais a situação que estava ali. Posteriormente, esse trabalho ele foi finalizado em relatório, e esses relatórios foram apresentados para os moradores. Então, essas imagens são imagens que a gente teve essa oportunidade desse estudo que foi realizado sobre um problema que nos impacta no cotidiano, é no cotidiano mesmo. Então, o promotor também disse que hoje a poluição sonora é um tema muito recorrente, né, no Ministério Público. Então, a gente tem, eu trouxe aqui algumas imagens onde a gente tem reunião com o grupo de pessoas que são impactadas, depois uma reunião só dos moradores, onde a gente utiliza as informações que a gente recebeu para poder compreender o que está acontecendo e para poder fortalecer os nossos argumentos. A gente tem que se relacionar com vários atores, desde o Ministério Público, né, desde do Tribunal de Justiça, com as empresas. Então, a gente precisa, com a prefeitura. Então, se a gente não tiver esses elementos, esses dados, esse argumento consistente, a gente é enrolado. Então, essa é uma demonstração de que, de fato, esse diálogo, essa troca de conhecimentos técnicos e científicos nos proporciona uma qualificação para compreendermos o problema, para qualificar nossos argumentos, proposições e a nossa ação. Basicamente, conhecimento científico e técnico para não sermos enrolados pelas empresas e também pelos órgãos públicos que deveriam agir para eliminar os nossos problemas. A poluição sonora afeta a nossa sociedade e o ruído leva a diversos problemas sérios de saúde.
Então, esse foi um dos temas que contou com uma importante contribuição dos pesquisadores do IPT e também pesquisadores e profissionais de saúde, nos debates realizados pela Câmara Municipal, aqui essa casa, durante as audiências públicas do projeto de lei do Executivo, que propunha aumentar para 85 decibéis os limites sonoros dos grandes eventos. Então, o IPT participou ativamente dessas audiências públicas, trazendo conteúdo, né, foi convidado para participar da mesa. Também na audiência pública realizada pelo Ministério Público em parceria com o IPT, que foi também uma audiência pública muito significativa, durou 11 horas, com depoimento, com possibilidade das pessoas que estavam presentes apresentarem seus depoimentos muitas vezes muito duros da gente escutar, né, pelo sofrimento que ela sofreu, pela poluição sonora, pelo ruído, e que a gente verifica muitas vezes que é uma ausência total de fiscalização e de cumprimento de legislação. Nós também tivemos o ciclo de debates realizados pelo IPT com o Instituto do Legislativo Paulista na LESP e com a Escola do Parlamento na Câmara. Então, aqui são vários momentos onde essa troca de conhecimento ela foi dando para que as pessoas pudessem também participar de outros eventos. Então, foi sendo feita uma construção super importante e que resultou nesse caderno, que acho que vocês receberam, né, que é o caderno de bolso, Ruído e Nossa Saúde, que é um instrumento de esclarecimento e apoio à sociedade civil em suas demandas, assim também como para o Executivo e para o Legislativo, né. A gente tem vários técnicos da Prefeitura que atuam na fiscalização, mas que muitas vezes desconhecem ou têm procedimentos que não são os mais corretos e isso é um recurso super importante para a gente se utilizar. Aí, assim, só para finalizar, como mais uma experiência, assim, um exemplo de uma experiência, a sociedade, após aquelas audiências públicas que eu relatei, está criando um fórum ruído urbano, que é uma forma colaborativa de a gente reunir pessoas, coletivos e movimentos de várias regiões da nossa cidade que sofrem com poluição sonora e que buscam soluções pelo poder público. Então, de experiências muito localizadas, a gente passou por experiências mais elaboradas, né, de compreensão do problema e sempre com o apoio, né, sempre com a contribuição do conhecimento do IPT e que a gente depois, como sociedade organizada, a gente está criando também outros fóruns e espaços para poder superar esses problemas que eu relatei aqui. Bom, é isso. Não quero me estender, mas... Não, pode... Pula esse. Isso aqui é de palmeirense, tem corintiano na mesa, melhor não. Obviamente, assim, eu dei 2 exemplinhos bem próprios, né, mas que eu acho que o PT tem nesse relato que vocês apresentaram, outras experiências envolvendo conselhos, comunidades, que são super importantes. Então, eu agradeço muito essa oportunidade, agradeço muito ao trabalho que é feito, agradeço especialmente ao Marcelo, que é como é que fala? Ensina muito para todos nós. O Marcelo, ele tem uma qualidade assim de explicar, traduzir, e a gente aprende muito com ele, viu, professora? Agradeço muito a Rosmari, e é isso. Obrigada por essa oportunidade. Ouviremos agora, muito obrigado, Chupira, ouviremos agora a senhora Rosmari Zenha, que é pesquisadora do IPT e presidenta da Associação dos Profissionais do IPT, a CIPT. Obrigada, Elfio. Estimado vereador Eliseu Gabriel, em nome de quem eu cumprimento todos os meus colegas de mesa e agradeço por essa oportunidade. Eu gostaria de iniciar agradecendo a presença dos profissionais do IPT, meus amigos, meus colegas, dos nossos convidados que aqui estão, e aqueles do gabinete do vereador, das equipes do IPT e da TV Câmara, que possibilitam esse nosso encontro, vereador.
Inicialmente, minha profunda gratidão é para os profissionais do IPT que nos antecederam nestes 125 anos que vivemos e que mantiveram, durante todo esse tempo, um Instituto Dr. Freitas vivo e produtivo. Nós, que vivemos o presente, nos empenhamos em continuar essa jornada para viabilizar um IPT por mais 125 anos, ou eterno, né, Dr. Freitas, sob o comando das futuras gerações, em busca de um país sustentável, inclusivo e menos desigual. Nós temos uma missão a cumprir: superar os desafios da sociedade por meio da ciência, da tecnologia e da inovação, aplicadas aos setores produtivos e às políticas públicas. Buscamos ser referência em inovação e criação de valor para a sociedade, desenvolvendo, Jupira, como você colocou, de forma colaborativa, soluções tecnológicas para um futuro sustentável. Os profissionais do IPT pautam sua ação pela transparência, pela ética, como disse a doutora Liede, e pela integridade no trato da coisa pública. E, vereador Eliseu Gabriel, nós não podemos deixar de ressaltar o apoio desta Casa de Leis ao nosso Instituto, independente de posições partidárias. Em 23 de outubro de 2007, por meio da Lei 14.555, de iniciativa do saudoso vereador Carlos Neder, aprovou-se, nesta Casa de Leis, a realização anual da Semana Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento, a ser comemorada, vereador, como o senhor bem lembra, toda a terceira semana do mês de outubro. Em 26 de julho de 2010, por iniciativa do vereador Eliseu Gabriel, a Câmara aprovou a criação do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho, de caráter consultivo, com a finalidade de incentivar o desenvolvimento científico, tecnológico e da inovação, com vistas ao desenvolvimento sustentável da cidade de São Paulo, em apoio ao planejamento e à gestão do Executivo Municipal. Infelizmente, não se encontra funcionando. Né, vereador? Depois... Funcionou um tempo, mas hoje em dia nada funciona. Exatamente. Em outubro de 2021, promovemos nesta casa a Semana Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento, coordenada pelo IPT e pelo gabinete do vereador Eliseu Gabriel, e que envolveu todo o sistema de ciência, tecnologia e inovação do Estado de São Paulo, um dos principais fornecedores de subsídios de cunho técnico-científico para a formulação e execução de políticas públicas municipais e para orientar a ação do Legislativo na tomada de decisões. E ainda, em 15 de março de 2022, doutora Liede, o IPT assinou um acordo de cooperação técnica com a Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo, para a realização de projetos e programas de natureza técnica e acadêmica, concentrado nas áreas de pesquisa e formação de recursos humanos. E ainda, por meio dos seus profissionais, o IPT pautou nesta casa temas de relevante interesse para a qualidade de vida dos paulistanos. E o vereador Eliseu Gabriel é testemunha ocular disso. Em especial, a necessidade do uso adequado de informações técnicas para a proposição e aprovação de legislação de uso e ocupação do espaço urbano, a exemplo da Carta Geotécnica da cidade de São Paulo e o mapeamento de ruído, temas caros à nossa cidadania, pelo impacto, como disse a colega Jupira, que causam a qualidade de vida dos moradores de nossa cidade. O livreto Ruído e Nossa Cidade, fruto do trabalho do MP,
junto, Dr. Freitas, com o trabalho do Ministério Público, da Faculdade de Medicina e de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, feito para auxiliar as decisões parlamentares e ações da sociedade civil organizada, só se viabilizou com o apoio desta casa, vereador, por meio do seu gabinete. Mas, como disse o professor Ari, falamos em aniversário, falamos em presente, falamos em realizações de 125 anos, mas eu não posso deixar de explicitar, nesse momento, os desafios que nós enfrentamos, vereador. Como instituição pública, o IPT depende do compromisso e da parceria do Executivo Municipal, responsável, por meio dos seus planos plurianuais, por meio das suas leis e diretrizes orçamentárias, pela definição de políticas públicas em diferentes áreas, incluindo a política de ciência, de tecnologia e de inovação. Uma fração dos recursos obtidos pelo IPT vem da dotação orçamentária do governo do Estado de São Paulo, vereador. E esta dotação tem diminuído ao longo do tempo, na contramão do papel que o Estado deveria exercer em favor da ciência, da tecnologia e da inovação, a exemplo do que fazem os países do mundo capitalista e do mundo socialista, onde estas áreas são pilares de projetos de país. O investimento nos profissionais da área, como disse bem o Dr. Freitas, também é vital para a manutenção e a ampliação do estoque de conhecimento e de talentos da instituição, o que não tem ocorrido, pois de há muito não temos concursos públicos. Disse aqui o professor Ari, 100 anos de IPT, 100 vagas de concurso. E nada mais até o presente momento. Sequer temos um plano de empregos e salários, ações que possibilitam a substituição das expertises existentes hoje no IPT e o investimento em novas capacitações e formação de quadros. Além disso, como o nosso trabalho, Dr. Freitas, também depende de capacitação laboratorial, como o senhor bem colocou, e Dr. Aliede também, para chegar a bom termo, investimento na modernização de equipamentos é crucial para o avanço do conhecimento em diferentes áreas, o que também tem sido muito aquém do esperado por parte do governo estadual. Portanto, aqui é justo se fazer um agradecimento e um reconhecimento e respeito, vereador, pelo que o Legislativo Municipal fez até esse momento, em parceria com o IPT e em prol do IPT. Mesmo sendo um momento de comemoração, de aniversário e de presente, não podemos deixar de destacar que, como sociedade, precisamos nos unir em defesa do Sistema Paulista de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, de suas universidades estaduais, públicas e federais, da sua Fundação de Apoio à Pesquisa, que é a FAPESP, e dos seus 17 institutos públicos de pesquisa. Senhores da mesa, dos diferentes segmentos da sociedade e todos os que estão aqui presentes e nos assistem pela internet, nós contamos com vocês na defesa desse nosso sistema paulista de ciência e tecnologia. Muito obrigada. Ouviremos agora o senhor Eliezer Ribeiro da Costa, gestor de divisão do Instituto do Legislativo Paulista, ILP-ALESP. Boa noite a todos. Primeiramente, cumprimentar aqui o vereador Eliseu Gabriel, proponente da solenidade, na pessoa da professora Eliede, cumprimentar todos os integrantes da mesa, o público aqui presente. Dizer que, para nós, do Instituto Legislativo Paulista, é uma enorme satisfação participar dessas comemorações aqui do aniversário do Instituto. Aproveitamos desde já para agradecer pela oportunidade e por essa parceria que o Instituto tem lá com o ILP, agora mais formalizada desde 2021, mas que se avança aí já a presença do IPT lá na casa
desde os anos 2000 aí apoiando vários projetos ali de parlamentares. Enfim, já é uma parceria que remonta aí já aos seus 20 e poucos anos. E aqui o LP tem hoje com o IPT, ela está desenvolvida em torno de duas vertentes, que são os ciclos de debates IPT e LP, que em conjunto com outros ciclos promovidos pelo Instituto Legislativo Paulista, com outras entidades parceiras também estão com a gente nessa empreitada. Recentemente tivemos o reconhecimento nacional por meio da ABEL, Associação Brasileira de Escolas dos Legislativos e de Contas, uma premiação que muito nos honrou aí no mês passado. E o outro projeto que está em vigor junto lá com o Instituto é o Observatório Legislativo de Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável, que visa acompanhar, analisar e avaliar as políticas públicas no âmbito dos objetivos, da consecução das ODS, né, e das metas previstas ali nas ODS. Esse trabalho conjunto é fruto de uma estratégia que visa a interiorização da ciência e da tecnologia e das boas práticas de gestão no Parlamento Paulista e, ao mesmo tempo, busca a disseminação dessas práticas por toda a sociedade. A gente costuma dizer lá que esse projeto nosso, com o IPT e com alguns outros parceiros que atuam ali com o Instituto, a gente só busca vencedores, né? Então, no caso dessa nossa parceria com o IPT, o ILP cumpre o seu papel de instituição de estudo e capacitação na área de políticas públicas, né? E muito nos auxilia aí o IPT nesse sentido. O Parlamento recebe o suporte para a elaboração legislativa e análise ali de impacto dessas proposições, bem como no seu relacionamento com a sociedade. E o IPT e as demais instituições parceiras prestam ao Legislativo paulista, de certa forma, contas em relação aos resultados alcançados aí, né, pelo Instituto, e, adicionalmente, divulgam pesquisas, conhecimento e informação de alta qualidade para toda a sociedade, né, já que ali ela estaria representada. Por fim, mais uma vez aqui, a gente expressa a grata satisfação de fazer parte desse momento, né, o relacionamento formal, como eu disse, através do ILP é recente, remonta aí uns 3, 4 anos, né, mas a gente está muito confiante de que essa parceria ela serve internamente como uma referência para o novo padrão de relações institucionais lá dentro do ILP. Tá bom? Parabéns e muito obrigado. E anunciamos agora as palavras do presidente desta sessão, o vereador Eliseu Gabriel. Bom, eu queria saudar a senhora Liede Lege Bariani Bernucci, diretora-presidente do IPT, o senhor Guilherme Ari Polski, professor sênior da Faculdade de Economia e Administração da USP, do Instituto de Estudos Avançados da USP, o senhor José Carlos de Freitas, procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, a senhora Jupira Caiuí, ativista do Movimento Água Branca e conselheira do CADES Lapa, a senhora Rosmari Zenha, pesquisadora do IPT e presidente da Associação dos Profissionais de IPT, e também o senhor Eliezer Ribeiro da Costa, gestor de divisão do Instituto Legislativo Paulista da LESP. Bom, eu acho que o IPT é tão grandioso, é uma história do IPT é tão grande, quer dizer, o IPT é tão importante para o país, né? Para a nossa cidade em particular, mas para o país, né? Porque se você pensa, desde que eu me conheço por gente, a gente fala assim, bom, vamos consultar o IPT, né? Vai cair o prédio, não, chama IPT. A ponte, essa ponte está perigando, né? Precisa chamar o IPT, não é? Então o IPT está no nosso imaginário, né? Embora ultimamente tudo que é público tem sido relegado a segundo plano, né? Tem sido atacado, né? IPT é isso, é um patrimônio do povo brasileiro, né? E até as coisas mais minuciosas, né? Até ensaios sobre preservativo, a IPT que fez, né? Para se vai estourar, se não vai estourar, né? Então é impressionante como o IPT é importante para todos nós, né? É um centro mundial de referência de pesquisa tecnológica, né? E eu estudei física lá na USP, eu ia sempre no IPT comer. Ia no bandejão do PT. O bandejão do PT era melhor do que o bandejão do CRUSP.
e eu ia a pé. Então, o PT faz parte da minha vida, né, desde moço, de menino. E minha irmã trabalhou lá também. E, enfim, não é só por isso que eu entendo o que é o IPT, né? Um amigo meu, que também estudou física comigo, ele mandou assim, não, você tem que dizer, ele disse que vinha aqui, mas não pôde vir. Ele falou assim, não, você tem que dizer essas coisas do IPT, para mostrar como é que o negócio é incrível, né? Como ele é físico, eu estudei física também. Não, você tem que falar isso, então eu vou falar, né? Já que ele pediu, né? Ele disse assim que... deixa eu pôr o óculos aqui, porque tá letrinha pequena, uma foto que eu tirei do texto dele. Ele disse assim, embora... é sabido que o prêmio Nobel Enrico Fermi, fugitivo do fascismo italiano, trabalhou durante 3 meses no IPT. Olha só. E, como ele não conseguiu bolsa de pesquisa, imagina, quem que é esse Enrico Fermi, né? Ele foi para os Estados Unidos, e onde logo depois ele virou prêmio Nobel. Pequeno detalhe, quer dizer, passou... Imagina a referência que o IPT era, não é? Outra coisa, em seu início de carreira, trabalhou no IPT o físico Mário Schemberg, o maior físico brasileiro. Esse expoente da ciência brasileira e mundial teria sido indicado como um dos 3 cientistas mundiais capazes de levar adiante as pesquisas que Einstein vinha fazendo antes de falecer. Né, aquela teoria, a unificação dos campos de força, né? E o Schemberg era o cara que o Einstein respeitava muito. Ele trabalhou no IPT. Veja que coisa esse IPT, né? Ainda ele diz assim, poucos sabem que a indicação de Schemberg, como dos seus continuadores, teria sido feito pelo próprio Einstein. Schemberg foi caçado pelas ditaduras de 64 e 68 e proibido de pôr os pés na USP. É inacreditável com esse país, né? Depois, assim, aí ele faz um mais ou menos, ele fala assim, mesmo durante a ditadura, o PT foi dirigido por um agente chamado Adalberto Pereira de Castro, que era amigo pessoal do Golbery. Mas ele fala assim, se crê ter sido um grande presidente do PT, né? Ele auxiliou muito o metrô de São Paulo a executar seus testes de aceitação de equipamentos importados. Testes esses que tiveram enorme importância para nós do metrô. Esse meu amigo é do metrô. Então, você vê o tamanho que é o PT. O PT, né, é impressionante o que é o PT, né? E, agora, uma coisa que a gente precisa pensar sério o que está acontecendo nesse Brasil, né? Esse desmonte do que é público. É um desmonte, não é? E tem aqui 2 instituições que são fundamentais. Uma é o IPT e outra é o Ministério Público. Se não é o Ministério Público, nós estamos roubados. Muita coisa ia piorar. Toda hora eu estou lá, pô, chama o Ministério Público, chama o IPT, não é? Porque realmente são, quer dizer, lampejos, né, de respeito ao que é público, né? Isso é muito importante a gente entender. Então, o fortalecimento do IPT, o respeito aos seus funcionários, recursos que precisam ser colocados públicos lá, não o que esse governador está pensando fazer. Logo de cara tentou tirar 10 bilhões das universidades públicas, né? Foi tal o horror que causou na sociedade que ele até recuou por enquanto, né? Então, essa é uma coisa que tem acontecido muito, né? E esse desmonte do serviço público, ele vem para a prefeitura. Tem prefeito que ajuda a desmontar, né? Infelizmente. Por exemplo, tem órgãos de controle. A prefeitura tem órgãos de controle, que não controlam mais nada, não controlam nada. A prefeitura completamente é um trem descarrilhado, não é? É impressionante a situação que a gente vê na cidade de São Paulo. Faz asfalto de qualquer jeito, é tudo obra emergencial, faz de qualquer jeito, anda 3 meses o automóvel, o caminhão em cima, acaba, né? E a gente só está fazendo asfalto. As entranhas da cidade estão completamente abandonadas.
E a gente vê, por exemplo, vou dar um exemplo para a Gilpira, que eu já falei com ela sobre isso, e com a Rosmari, sobre o PSIL, Programa do Silêncio Urbano. Para as coisas funcionarem, precisa ter gente que fiscaliza. Tem gente que multa, que fiscaliza. Não é? Então, o PSIL é justamente encarregado do Programa do Silêncio Urbano na cidade de São Paulo. Segundo, eu conversei com os próprios poucos pessoas que sobraram lá, eles precisam de 300 fiscais na cidade de São Paulo inteira, mais ou menos. Eles falaram, não, 13 por subprefeitura. Sabe quantos tem? Eu já falei isso aqui, eles já sabem, né? Quando eu fui lá, tinha 12. 6 de dia e 6 de noite. Só que tinham 3 que iam se aposentar e 4 estavam doentes. Só que, então, sobravam 3. 3 fiscais para o barulho na cidade de São Paulo. É uma das maiores reclamações que eu recebo aqui o tempo inteiro. Não é? E não tem o que fazer, é um desespero. Né? Então, isso que a gente precisa entender. Assim como o IPT, o serviço público precisa ser respeitado, precisa ser valorizado, precisa ser fortalecido, precisa ter investimento público no próprio serviço público. E precisa ter, quem faz isso são pessoas, são funcionários, são concursos públicos. Isso que é fundamental existir. Então, não vou me alongar mais, porque aqui eu tive muitas informações, muitas coisas boas que foram faladas aqui, e eu queria dizer, olha, eu estou muito feliz de poder dizer, olha, estamos sobrevivendo. E a gente tem que ter esperança que nós vamos continuar sobrevivendo e vai melhorar, e nós vamos virar essa página de desmonte do que é público aqui na cidade de São Paulo e no Brasil. Muito obrigado. Neste momento, convidamos o vereador Eliseu Gabriel e a senhora Lede Bariani Bernucci para que se dirijam à frente e ao centro da mesa para darmos início às homenagens. A entrega... Desculpe. Todos podem descer, por favor, segundo a orientação aqui. Daremos, então, início às homenagens, à entrega do voto de júbilo e congratulações do povo paulistano, o povo representado por esta Câmara Municipal de São Paulo, às seguintes personalidades. A senhora Sandra Lúcia de Moraes, da Unidade Técnica Materiais Avançados. O senhor Nilson Massami Taíra, da Unidade Técnica Tecnologias Regulatórias e Metrológicas. Lembrar que esse é um prêmio, um voto de júbilo da Câmara, votado aqui por todos os vereadores, não é uma, entendeu? Então é uma coisa muito importante que está sendo feita, são muito reconhecidos. A senhora Sofia Júlia Alves Campos, da Unidade Técnica Cidades, Infraestrutura e Meio Ambiente.
o senhor João Carlos Sávio Cordeiro, da Unidade Técnica Energia. A senhora Natália Neto Pereira Cerise, da Unidade Técnica Bio-Nano-Manufatura. O senhor Fúvio Vitorino, da Unidade Técnica Habitação e Edificações. A senhora Maria Cristina Machado Domingues, da Unidade Técnica Tecnologias Digitais. O senhor Eduardo Luiz Machado, da Unidade Técnica Ensino Tecnológico. E, agora, o voto de júbilo e congratulações para o nosso Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, na pessoa da senhora Liede Lege Beriani Bernucci, sua diretora-presidente. Solicitamos que todos os homenageados agora se dirijam à mesa. E agora, para uma foto que registre esse momento, gostaríamos que vocês permanecessem, os senhores e senhoras permanecessem, e também viessem aqui à frente os homenageados.
Para o encerramento oficial, anunciamos as palavras. Recompõe a mesa. Solicitamos a todos que fazem parte da mesa, por favor, ocupem novamente os seus lugares. Legal. Não, nós vamos encerrar já. Eu queria dizer assim, olha, nada mais justo, nada mais importante do que essa homenagem ao IPT, pelo que ele representa, né? Isso é uma homenagem à luta de tantos e tantos brasileiros que construíram esse Brasil, em momentos que o Brasil andava para frente, e ainda tem muita gente boa querendo que o Brasil continue andando. Eu sei disso, como as pessoas que estão aqui na mesa, como vocês que estão aqui. E é isso que nós temos que fazer. Não dá para achar que acabou a brincadeira, acabou nada. Nós estamos nessa briga e nós vamos virar esse jogo. Eu queria dizer só uma coisa final. Viva o IPT! Está encerrada a nossa solenidade. Muito obrigado.